Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise de CBA, CBA V3, a gente está numa região chave do gráfico, a gente tem que ficar muito atento a essa zona, porque a gente pode reverter a partir dessa região ou iniciar uma grande estrutura de baixa após uma falha de fundo, tá? Então vale a pena ficar atento nas ações da CBA, porque a gente tem um preço-alvo interessante caso a gente consiga sobreviver a esse teste. Tá? A gente já está com uma região bem difícil, a gente não conseguiu fechar o semanal acima dos R$ 4, então a gente tem uma semana bem desafiadora a partir de segunda-feira. Tá? Então vamos dar uma geral nesse gráfico, ver se realmente vale a pena essa região para compras e qual seriam nossos preços-alvo aí para caso a gente confirme esse suporte, esse teste importante, ou até mesmo a gente fale e inicie um grande processo corretivo. Tá? Vamos aqui começar rapidamente com os fundamentos. Valor atual, R$ 3,97. Valorização nos últimos 12 meses, menos 59,11. Dividendos pagou 8,71 nos últimos 12 meses. Tá aqui em preço sobre valor patrimonial, 0,54. Preço sobre lucro, menos 2,06. Na parte dos resultados, a gente já viu 2023 foi um ano péssimo, o alumínio despencou. Agora a gente está andando aí mais ou menos de forma lateral o preço do alumínio. E a gente tem alguns sinais que talvez a gente possa ter alguma leve recuperação. Isso com certeza afeta os preços da CBA. Tá? Então a gente tem que ficar muito de olho esse ano no preço do alumínio. Tá? Aqui na parte da dívida líquida, 3 bilhões 142, um patrimônio de 4 bilhões 784. Ela tem um endividamento aí um pouquinho alto, mas se a gente tiver um ano melhor agora em 2024, não devemos ter muitos problemas, tá? Passando aqui pro gráfico, a gente já vê como essa região é importante, tá? A gente tem esse enorme canal de baixa que veio aqui, ó, lá dos R$ 6 até essa região aqui em novembro, quando a gente bateu 13,55, a mínima atual da ação, tá? E a gente teve justamente um gatilho interessante no rompimento desse canal, tá? Então aqui a gente viu que a gente teve uma forte alta bem definida e agora a gente fez esse pullback, tá? Para essa zona importante que a gente vai ver não só agora no semanal, como também no diário. E aqui tá a nossa definição de qual o caminho mais provável que a gente deve ter para as ações da CBA, tá? Então aqui a gente tem o limite de fundo e aqui a gente tem um rompimento importante para tentar um cenário de alta, tá? Então tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Também a gente tem essa região de maior negociação aqui na região dos R$ 4, tá? Então ela vai dos 13,70, 13,80 até os 4,20, mais ou menos, tá? Então por isso a gente tem que ficar muito atento nessa zona. Esse fundo aqui, o que pode ser a formação do fundo, já tem muito valor sendo negociado aqui, então se a gente conseguir sobreviver a essa região, a gente deve ter um belíssimo potencial de alta, tá? Então no semanal são essas regiões que a gente tem que ficar atentos, e é claro também sempre lembrando essa faixa aqui dos 5 a 5,50, que justamente foi essa tentativa de freio do mercado que falhou. Tanto que a gente bateu aqui nessa região e iniciou a nossa correção. Tá? Então a gente tem que ficar atento nessas regiões no semanal. Passando aqui para o diário, a gente já vê um cenário bem interessante, onde a gente está testando, ó, esse fundo. Tá? Então a gente teve um fundo, falso rompimento, validação desse fundo, teste desse canal rompido, tá? E aqui a gente teve uma resposta bem interessante do preço. Agora vamos ficar de olho aqui nessa possível formação de pivô, tá? Então é aqui que a gente tem que ficar atentos e é aqui que a gente vai encontrar a nossa projeção, os possíveis pro possível, né, preço-alvo das ações da CBA, e a gente vai ver como é importante e como pode valer a pena realmente essa região. Tá? Antes da gente continuar, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, dá uma força aí pra gente, tá? Pra gente conseguir aumentar o nosso alcance, chegar para mais pessoas. Então, se vocês estão gostando do nosso trabalho, já dá um like, deixa um comentário, isso também ajuda demais,
tá? Temos também nossa área membros, sejam membros do canal, vocês vão ter acesso a muito conteúdo exclusivo, com dicas de operação, análises exclusivas. Segunda categoria de membro tem acesso à carteira do canal, grupo no WhatsApp. Então tá cheio de conteúdo para quem quer se tornar membro. Então já clique no botão aí, seja membro e se tornem membros do canal, tá? Vai ficar também o nosso curso aí para quem quer aproveitar grandes tendências do mercado, não quer viver na frente de um computador, tem outra profissão, mas quer aproveitar o potencial do mercado financeiro. A gente tem um conteúdo focado nisso e quem adquirir ele agora tem uma promoção que ganha acesso vitalício ao conteúdo, ao grupo do Telegram e 2 meses no nosso grupo VIP do WhatsApp. Então aproveitem, vai ficar no primeiro link da descrição, tá? Continuando aqui então, a gente continua atento nesse fundo dos 4 até os 4,15 mais ou menos. Ó, a gente tem vários fundos aqui, a gente tem essa acumulação, a gente tem essa outra pequena acumulação e agora aqui ele se tornou também uma resistência, tá? A gente quase fechou o semanal acima dos R$ 4, isso seria uma indicação bem positiva, mas a gente acabou aí falhando nos últimos 2 dias, tá? E isso agora a gente tem o provável cenário de vir aqui novamente nessa região dos 3,75 e aqui a gente tem que ficar de olho para essa possível formação de pivô, tá? Então, importantíssimo a gente conseguir romper essa região dos 4,20. A partir desse rompimento, a gente abre espaço para, vamos fechar aqui, para voltar a testar a região dos R$ 5, tá? Então a gente pode iniciar aqui uma recuperação, tá? Para justamente fazer o teste nesses R$ 5 e ver se a gente vai ter forças realmente para testar os 6, tá? Para pensando em longo prazo, os R$ 6 é o nosso valor-chave, tá? Porque a gente rompendo esses R$ 6, a gente deve conseguir chegar sem nenhuma dificuldade, ou pelo menos com pouca dificuldade lá para a região dos R$ 9 a R$ 10. Tá? Então, pensando no cenário de alta, a gente tem que ficar muito atento nesse cenário. Mas a gente precisa formar aqui esse pivô no diário, romper esses candles que deixou muita sombra aqui para cima. Ó, a gente tem na semana do dia 5, a gente tem esse meio doji, meio martelinho aqui no 14 de fevereiro. E agora, na semana do 19, a gente também deixou uma grande sombra superior. Então, a gente fechando acima dela na semana que vem, a gente deve abrir esse cenário de testar os 5 e depois os R$ 6. Pensando em cenário de baixa, aí a gente teria que perder esses 3,50. Isso aqui poderia iniciar um novo ciclo corretivo e a gente teria que aguardar novos sinais de alta. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, você já sabe, deixa nos comentários. Assim que possível, envie para o canal, beleza? Valeu!